Então, iniciamos essa aula de matemática fazendo a correção da atividade da aula passada. Na aula passada, nós estudamos divisores e máximo divisor comum. E eu deixei duas atividadezinhas aqui bem básicas para vocês. Uma eu tenho certeza que vocês ficaram assim, nossa, meu Deus, como que faz isso? Mas alguns me perguntaram no privado e conseguiram fazer. Então, vou colocar a correção aqui. É o seguinte, a gente colocou para calcular o MDC de 6,35. Então, na número 1, letra A, era para se calcular... Deixa eu só aceitar, tem gente tentando entrar. Era para calcular o MDC de 6,35. Então, para calcular o MDC, nós temos que decompor em fatores primos. Aí a gente lembra quais são os números. Tem mais uma pessoa tentando entrar, só um instantinho. Aí é só lembrar quais são os números primos. Então, quais que vocês têm que saber? Os iniciais, né? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Mas como que eu sei que ele é primo, professor? O número primo só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, tá? Então aqui, o MDC de 6,35 eu começo dividindo pelo primeiro número primo, que é 2. Por que que eu vou dividir por 2, professor? Porque nós temos um número par. Toda vez que nós temos um número par, ele vai dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3, e 35 é ímpar, não divide por 2, a gente repete. Ótimo. Então, agora, nós não temos mais números pares, a gente passa para o próximo número primo, que é o 3. Então, aqui, ó. 3. 3 dividido por 3 é 1. Podem ativar os microfones de vocês, as câmeras e falar, tá bom? 1. Agora o 35. O 35 divide por 3. Como que eu sei se o número divide ou não por 3? Tem uma regrinha. A regrinha fala assim, ó. Você vai somar os algarismos e o resultado tem que ser... É bom anotar isso daqui, hein? Tem que ser múltiplo de 3. Deixa eu circular aqui que vocês vão entender na hora que eu mostrar. Essa daqui. É a regra essa é a regra do 3, da divisibilidade por 3. Tá? Então é isso. Voltando então para o nosso exercício, como que eu vou saber então se 35 divide por 3? Eu somo os algarismos. 3 mais 5. 3 mais 5 são 8. 8. 8 está na tabuada do 3? 8 é múltiplo de 3? Não. Então, 35 não divide por 3. Eu repito, 35. Aqui já chegou no 1, porque nosso objetivo é chegar no 1, certo? Então, 1, novamente, ele vai continuar repetindo. E agora o 35. O 35 não divide por 2, porque não é par. Não divide por 3, certo? Porque pela regrinha ele não divide. E aí eu vou para o próximo, por 5. Será que ele divide por 5? Sim. Porque o que é a regra da divisibilidade por 5? O número vai dividir por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. E 35 termina em 5, né?
ele vai dividir por 5. Então, eu repito, 1. 35 dividido por 5. Tem quantas pessoas aqui que não respondem? Tem a Naila, tem a Beatriz, tem a Aline, tem o Lucas Eduardo. E aí, galera? 35 dividido por 5 é 7, né? Ótimo. Dividiu, o 7, ele é um número primo, ou seja, ele só divide por 1 e por ele mesmo. O próximo número vai ser o 7. Então, eu vou repetir o 1. E 7 dividido por 7 é 1. Pronto. Agora, o que eu vou fazer para descobrir o MDC? Eu vou olhar quem que divide todo mundo ao mesmo tempo. Quando dividir todo mundo, você circula. Esse 2, ele só dividiu o 6. Então, ele não dividiu todo mundo. Esse 3, ele só dividiu ele mesmo. Não dividiu todo mundo. O 5 só dividiu o 35. E o 7 só dividiu o 7. E aí vem aquela dúvida. Professor, então eu não circulo ninguém? Você não vai circular ninguém. E toda vez que você não tiver um MDC, aqui só tem um, não é? Então, ele vai dividir por quanto? Por 1. Aí você vai pensar, 1 divide 1 e o 1 também divide 1. Então, eu circulo ele. Ou seja, qual que é o divisor maior entre 6 e 35? O MDC entre 35, perdão, entre 6 e 35 é 1 igual a 1. Certinho? Dúvidas? Quer fazer uma aí, Lucas Eduardo? Se quiser aproveitar e fazer aqui a letra B, eu ir falando para você. Hein? Topa? Não. Então para de rabiscar a tela, crianção. Mais gente. Agora, olha. Mas assim, teve dúvida? Brincadeira à parte, teve dúvida? Lucas, teve dúvida? Prestou atenção na hora que eu estava explicando? Nenhuma dúvida? Então vamos lá, olha. Continuando aqui na explicação, nós temos agora que calcular o máximo divisor comum entre 12, 18 e 30. Presta atenção que eu já expliquei a regrinha do 2, quanto que o número divide por 2, quanto que o número divide por 3 e quanto que o número divide por 5. Então, isso daqui que vai nos ajudar em calcular MDCs com 3 números, com 4 números e assim por diante, tá? Eu vou colocar ele aqui no cantinho, que eu acho que cabe aqui, tá? A resposta. Então, agora nós vamos calcular o MDC entre 12, 18 e 30. Tanto 12, quanto 18, quanto 30 são todos números o quê? Números pares. Por quê? Porque termina em número par, certo? Então, eles vão dividir pelo nosso primeiro número primo. Quem que é o primeiro número primo? 2. Então, vou dividir por 2. Metade de 12. 12 dividido por 2. 6, concorda? Metade de 18. 18 dividido por 2. 9. Isso mesmo. E metade de 30? 30 dividido por 2? 15. 15. Ainda aparece número par nessa linha? Aparece, tem o 6, não é? Então, vai continuar dividindo por 2. Metade de 6. 6 dividido por 2? 3, não é? O 9 é ímpar, não divide por 2. 15 é ímpar, não divide por 2. Então, ótimo, nós só temos números ímpares. Então, quem que é o nosso próximo número primo? Nosso próximo número primo é 3. Então, agora eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3. 1.
9 dividido por 3. 3. A terça parte de 15, ou seja, 15 dividido por 3. Sim. Observa que aqui nós só temos números primos agora, certo? O 3 e o 5. Então, a gente continua na ordem. Quem que é o próximo, então? O 3. Vou continuar no 3, porque 3 divide por ele mesmo. Então, eu já desço 1. 3 dividido por 3, 1. E o 5 divide por 3? Não, então repete. E agora vai dividir por 5. Vai descer o 1, desce o 1, e 5 dividido por 5 é 1. Para calcular o MDC, agora só tem que circular quem dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Observa, o 2 dividiu o 12, o 2 dividiu o 18 e o 2 dividiu o 30. Então, ele dividiu todo mundo, vou circular. Na segunda linha, o 2 só dividiu o 6. Não posso circular. Na terceira linha, esse 3 dividiu o 3, ele dividiu o 9, ele dividiu o 15. Dividiu todo mundo, eu circulo. Tá? E agora, esse 3 só vai dividir o 3. Esse 5 só dividiu o 5. Então, esses que só dividem 1, que não divide todo mundo, eu não circulo. Só circulo quem divide todo mundo. Até aqui, estão compreendendo? Tem alguma dúvida? Não. Então, aqui, para eu saber o MDC entre 12, 18 e 30, basta fazer o que agora? Basta eu multiplicar os números que estão circulados. Então, observa. 2 vezes 3, 6. Então, o MDC entre 12, 18 e 30, o número maior que vai dividir os 3 ao mesmo tempo, vai ser o... Tá? Então, ótimo. Fizemos a número 1. Agora, eu imaginei que vocês iriam ter bastante dúvida na questão número 2. Porque a número 2, eu não coloquei... Professor, meu áudio não está saindo. Tudo bem, Naila. Tranquilo. Mas aí, quando eu perguntar alguma coisa, pode responder no chat que eu visualizo, tá? Aparece notificação aqui para mim. Então, o que que acontece? Na questão número 2, eu não coloquei de máximo divisor comum, tá? Eu coloquei para vocês pensarem e ver se vocês conseguiam chegar à resposta, mesmo não sabendo do próximo conteúdo, que na verdade seria de hoje. Olha aqui, tanto que essa questão é interessante. Vou apagar tudo aqui, tá? Oi, Lucas, pode falar? Então aqui, olha, vou apagar tudo para a gente ir para o número 2. Questão muito interessante mesmo. Olha, A tarefa só é 2 questões? eu sempre coloco 2, 3 questões no máximo, porque meu objetivo é vocês aprenderem. Não adianta eu colocar muito e vocês não fazerem a tarefa, tá? Então, sempre vai ser 1, 2 questões no máximo. Pode ser que alguma atividade fique com 5 questões, mas se eu colocar 5 questões, eu coloco 5 questões fáceis, tá? Que é só a resposta mesmo, ok? Então, olha, 3 pessoas correm em uma pista circular com as seguintes velocidades: 40, 50, 50. 60 km por hora. Elas vão correr numa pista circular. Imagina o lago da cidade. 3 pessoas correndo com velocidades diferentes lá no lago. Elas vão correr e vai chegar algum momento que elas vão se encontrar. Concorda comigo? Concorda ou não concorda? Espero que esteja concordando. Então, olha. Concordo. Quando eu falo 40 km por hora, significa que a primeira pessoa vai percorrer 40 km em 1 hora.
Em 2 horas, ela vai correr quantos quilômetros? 80. 80. Vou até anotar aqui, ó. Em 1 hora, 40. Em 2, 80. 80. O microfone tá ruim, vô, da senhora. Não, tá dando para ouvir, pode falar. É isso mesmo. Então, olha, vai de 40 em 40, certo? Então, o próximo seria 120, 160 e assim por diante. Então, tenta entender o que é os quilômetros por hora. Isso mesmo, 200 e assim por diante. 50 quilômetros por hora significa que uma pessoa em 1 hora vai correr 50 quilômetros. 50. 2 horas. 100. Em 3, 150. 150. Em 4, 200. e assim por diante. E uma pessoa percorre 60 quilômetros em 1 hora. Em 2 horas, ela vai correr quantos quilômetros? 120. 120. 3. É só pegar 120 mais 60, que dá 180. 80. 180 mais 60, 220. 20. E 40. E assim por diante. Ó, uma dica aqui para vocês. Quando vocês ficarem com dúvida, 40 é o mesmo da tabuada do 4. Contar de 4 em 4 é fácil, ó. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, e assim por diante. O que vai mudar? É porque a gente tem o zero do 40, aí você vai colocando um zero na frente do número, ó. Então fica mais fácil. De 50 em 50, é só pensar na tabuada do 5. 5 mais 5, 5 10, vezes 15 mais 5, 20, assim por diante. Só vai colocar mais um, zero. Entendeu? Do mesmo jeito aqui a tabuada do 6, ó. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30. A diferença é que você vai acrescentar um zero. Por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Que vai chegar um momento que eu vou contar de 40 em 40, 50 em 50, 60 em 60, e aí vai dar o mesmo número. Na hora que der o mesmo número, significa que é o momento que as 3 pessoas que estão correndo vão se encontrar. Então, observa. Essas 3 pessoas correm com velocidades diferentes. Olha o que a pergunta me fala. Partindo do mesmo instante, ou seja, elas começaram juntas. Mas uma corre mais, a outra corre menos, e a outra corre menos ainda. Quanto tempo vai demorar para elas se encontrarem? Ele está te perguntando qual é o menor tempo para elas se encontrarem. Então, ele não perguntou o maior, ele perguntou o menor. Quanto tempo vai demorar para elas se encontrarem novamente? Se é o menor, aqui a gente vai calcular o mínimo múltiplo comum. Observa que eu utilizei a questão número 2 para introduzir o tema da nossa próxima aula, que é o menor múltiplo comum. Olha aqui, ó. Eu vou calcular, então, o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 40, 50 e 60, tá? É isso que a gente vai fazer. Lembrando que no mínimo múltiplo comum não precisa dividir na ordem dos números primos. Mas como todo mundo esquece do MDC, a gente sempre divide. Eu sempre falo para os meus alunos, divide na ordem dos números primos. Quais são as ordens dos números primos mesmo? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Então, observa, tem número par aqui? Tem ou não tem? Tem. Então, vou dividir por 2. Metade de 40. 40 dividido por 2.
Isso, 20. Isso mesmo, Naila. Metade de 50. 50 dividido por 2. Isso mesmo, 25. Metade de 60. 60 dividido por 2. 30. 30, isso mesmo. 30. Ainda tem número par? Tem, não tem? Não. O 20 é par, o 30 é par. Lembra? Para o número ser par tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu vou continuar dividindo por 2. 20 dividido por 2, a metade de 20. Isso, 10. O 25 é ímpar, não divide por 2. Então, a gente repete, quem não divide. E 30 dividido por 2, metade de 30. Metade de 30 é 15. 15. Perfeito. Então, observa, eu estou olhando aqui o chat também, viu? Estou vendo que tá tudo certinho, parabéns. Então, o que que acontece? Nós ainda continuamos com o número par, então vamos continuar dividindo por 2. Ó, metade de 10, 5. 5. Então, 10 dividido por 2 é 5. 25 é ímpar, não divide por 2, então a gente repete. E 15 é ímpar, não divide por 2, a gente repete. Pergunto para vocês, não tem mais número par, ou seja, não vou dividir mais por 2. Vou dividir por quanto, então? Vou dividir por 3, beleza, tá? Então, agora, quando eu for dividir por 3, o 5 divide por 3? Não, porque ele é primo. Observe, ele está aqui nos números primos. Só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O 25 divide por 3? Lembra da regrinha? 2 mais 5. É só somar, ó. 2 mais 5, 7. 7 está na tabuada do 3? Não. Então, a gente repete ele. E 15 dividido por 3 é quanto? Isso mesmo, 5. 5. Parabéns. Então, olha, o que que a gente vai fazer agora? Tem 5, 25 e 5. A gente sabe que nem o 25 e nem o 5 divide por 3. Vamos dividir por quanto agora? Por 4. 5. 5, tá? 5. Isso mesmo. Então, agora dividindo por 5 dividido por 5 é quanto? 1. 1. Isso mesmo. 25 dividido por 5, 5. 5. E 5 dividido por 5 é 1. 1. 1. Agora, a gente já chegou no 1, só tem um aqui para a gente terminar, que vai continuar dividindo por... 5. Então, eu vou descer o 1, 5 dividido por 5. 1, 1. desce o 1. Acabou. Professor, o senhor falou que não é MDC, é MMC. Sim, porque a gente está procurando o menor espaço percorrido entre... Eles vão encontrar todo mundo, que eles vão encontrar. Vai encontrar ali naquele mesmo ponto. Então, agora, o que que eu tenho que fazer no mínimo múltiplo comum? No MDC, eu sempre faço o quê? Circulo aqueles que dividem todo mundo. Já no MMC, eu vou multiplicar todo mundo. Então, olha aqui, ó. 2 vezes 2. 2 vezes 2. 4, isso mesmo. 4. 4 vezes 2. 8. 8, isso mesmo. 8 vezes 3. O 8 vezes 3 é o 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8 são 16. Isso mesmo. 8 mais 8, 24. Parabéns. Isso mesmo. Então, aqui, ó, deu 24. Agora eu vou multiplicar pelo próximo. 24 vezes 5. Vamos fazer juntos aqui? 24 vezes 5. 5 vezes 4. 20. Vão 2. Mesmo.
5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. 12. Isso mesmo, 120. E agora falta multiplicar por 5. Então, vou pegar agora 120 e multiplicar por 5. 120 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 600. 10, vão? Acho que vai dar 600. Isso mesmo, parabéns. 5 vezes 1, 5, 600. mais 1, 6. 600. 600. O que esse 600 significa? Nossa senhora, o celular tá descarregando, entendeu? 600 significa que eles vão dar a volta, né? De 40 em 40 quilômetros, de 50 em 50, e eles vão encontrar, vão passar pelo mesmo ponto na hora que completar 600 quilômetros. Ou seja, se eu continuasse contando aqui de 40 em 40, de 50 em 50, de 60 em 60, só ia dar certo na hora que chegasse no 600. Tem alguma dúvida? Não. Não. Só que aqui, a pergunta da minha questão não é quantos quilômetros, mas é quanto o quê? Minha pergunta falou? Tempo. Quanto tempo? Então, como que eu vou fazer para descobrir quanto tempo? Eu sei que eles vão se encontrar quando completar quantos quilômetros? 600, não é? E cada um está andando de 40 em 40, de 50 em 50, de 60 em 60. Como que eu vou fazer para descobrir o tempo? Tem alguém que tem alguma sugestão? Nenhuma sugestão? Olha aqui, menina. Então, vou dar uma dica, ó. Eu quero que vocês cheguem na conclusão. Pensa comigo. É 60 quilômetros em 1 hora. 120 em 2 horas. 180 em 3 horas. 240 em 4 horas. Se eu já sei que o total vai dar 600, o que eu tenho que fazer para descobrir as horas? Pode ser também, Naila. Pode somar de 40 em 40 até dar o resultado. Mas eu também posso dividir, não posso? Observa. Se eu pegar os 600 e dividir por 60, não vai dar a quantidade de horas que vai andar? Eu vou até fazer com vocês, ó. 600 dividido por 60. Posso cortar esse zero com esse aqui? Posso, não posso? 60 dividido por 6 dá quanto? Tranquilo, Aline, tranquilo. Então, olha, 60 dividido por 6 dá quanto? Que número que eu multiplico por 6 que dá 60? 6 vezes quanto? Hein, Antoniel, que está rabiscando a tela? Quer dar a resposta? Pode escrever aí. Qual que é a resposta? Isso mesmo, Naila. Resposta é 10. 60 dividido por 6 é 10. Que número que eu multiplico por 6 que dá 60? 10. 10 vezes 6, 60. Então, vocês estão entendendo? Sim. Olha, só para vocês verem que é verdade. 60 em 1 hora, não é? Em 2 horas, 120. Em 3 horas, 180. Em 4 horas, 240. Em 5 horas, 300. 6 horas, 360. 7 horas, 420. 8 horas, 480. 9 horas, 900.
perdão, 540 e 6 horas, 600. Ou 10 horas, perdão. 10 horas, 600. Entendeu? Que é só contar, então? E não precisava ficar contando se a gente dividir dá o mesmo resultado? Compreenderam ou tem alguma dúvida? Professor, e se eu dividisse por 40? Daria o mesmo resultado? Sim. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o tema da nossa aula. Hoje a nossa aula vai falar, então, sobre a relação entre múltiplo divisor, mínimo múltiplo comum e porcentagem. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, olha, relação entre múltiplo e divisor. 27 dividido por 3 é 9. Significa, então, que deu uma divisão exata. Então, eu posso falar que 27 é múltiplo de 3. E, automaticamente, o 3 divide o 27. Então, eu posso fazer duas afirmações. Ó. 27 é múltiplo de 3 e o 3 é divisor do 27. Alguma dúvida? Descarregou. Oi? Nenhuma dúvida? Então, continuando, olha. Tem que colocar o celular pra carregar. O mínimo múltiplo Descarregou. comum é como o próprio nome já fala. É o menor, o mínimo múltiplo comum de dois números naturais, não nulos, que é comum, ou seja, os números em questão. Você vai sempre calcular o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 15. Múltiplos de 6, múltiplos de 15. Basta a gente contar de 1 em 1, certo? Por exemplo, ó, a gente sempre começa do zero, porque 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Não vai de 6 em 6? 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. 24 mais Corta ele. 30. 30 mais 6, 36. E assim por diante. Agora, os de 15, sempre começa do zero e vai de 15 em 15. Sim. Então, vai ser 15, 30, 45 e assim por diante. Aí, a pergunta que a gente faz no mínimo múltiplo comum é: qual que é o menor múltiplo que aparece nos dois ao mesmo tempo? Com exceção do zero. Quem que aparece nos dois ao mesmo tempo? O menor. 5. 5. Certeza? Olha aqui, ó. O menor múltiplo que aparece nos dois ao mesmo tempo é o 30. Agora pensa se fosse números grandes, né? Para fazer toda vez desse jeito. É por isso que a gente faz assim, ó. A gente coloca o 6 e o 15 e aí decompõe ele em fatores comuns. Você vai começar dividindo, ó, por 2. 6 dividido por 2, 3. O 15 não divide por 2. Próximo número primo é o 3. 3 dividido por 3, 1. E 15 dividido por 3, 5. E agora vai dividir por 5, que vai dar 1. 5 dividido por 5, 1. Agora basta multiplicar, não é? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30.
Vocês conseguem Eu vou perceber, deixar o celular carregar, não, pô? vocês conseguem perceber que quando eu calculo o MMC pela regrinha, sai sempre mais fácil? Sai sempre mais rápido, né? Então, observem. Além das gracinhas que o Gnômio está fazendo na tela, né? Vocês entenderam a relação entre o múltiplo divisor e o mínimo múltiplo comum? Tem alguma dúvida? Não. Não? Ótimo. Agora, quando eu falo de porcentagem, porcentagem também é bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilo mesmo. Tem gente que morre de dúvida. Na verdade, quando eu falo em porcentagem, esse símbolo aqui, percento, significa divisão por 100. Então, se eu falo 50%, eu estou falando de 50 dividido por 100. E outra coisa que a gente tem que saber é que o D na matemática, o D significa multiplicação. Significa multiplicação. Então, quando eu calculo 50% de algo, eu estou calculando a porcentagem, uma divisão por 100, multiplicada por um número, tá? E aí as questões que a gente vai trabalhar são exatamente dessa forma, tá? Então, aqui, ó, deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Quanto que é 15% de... Vamos pegar 15% de 90. 15% de 90. O que eu tenho que fazer? É o seguinte, eu vou calcular 15 sobre 100 vezes 90. Olha, toda vez que eu tenho multiplicação, o que eu vou ter que fazer? Olha, quando não tem denominador embaixo, é 1. E eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo todas as vezes, sem exceção, que for multiplicação. Então, eu corto esse zero com esse zero, só porque é multiplicação e divisão, tá? Agora, a gente vai fazer a multiplicação normal, tá? 15 vezes 9. Vamos fazer bem rapidinho aqui? Vou fazer aqui no cantinho. 15 vezes 9. 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. Vão 4. 9 vezes 1, 9. Mais 4, Não. 13, não é? Então, deu 135 dividido por 10, não foi? Uhum. Agora, ó, dica, toda vez que eu divido por 10, a vírgula vai andar uma casinha para a esquerda. Então, se vai andar uma casinha para a esquerda, vai ficar 13,5. Então, o que é isso, professor? É o seguinte, 13,5 é 15% de 90. Então, quanto que é 15% de 90 reais? R$ 13,50. Central. 13,5, tá? Só para a gente matar aqui rapidão a questão, é o seguinte. Nós temos, em alguns casos, é porque falta 1 minuto e 50 segundos para a reunião fechar, tá? Por isso que eu tô falando isso. Nós temos, por exemplo, em algum caso, que uma pessoa tem um aumento de salário. Ela recebe R$ 100 por mês, e aí ela vai ter um aumento de 50%. A gente sabe que 50% é metade, não é? Então, 50% de 100 é metade de 100, R$ 50. Qual que vai ser o novo salário dela? É R$ 150, concorda comigo? Os R$ 100 que ela recebia, mais os 50 que ela está recebendo de aumento. Então, a questão vai te perguntar, peraí, qual que é o aumento dela? Pode deixar que na próxima aula eu não deixe mais ninguém escrever na tela. Tem como bloquear aqui pelo Zoom. Então, o gnômio aí que não está prestando atenção na aula, fica esperto que na próxima não tem isso. Fora que se aparecer com esses nomes, gnome, esses nomes diferentes, eu nem aceito para entrar, tá? Agora, prestem atenção. A questão vai te perguntar as duas coisas. Vai perguntar
o valor do novo salário e vai perguntar a taxa de aumento. Vocês têm alguma dúvida para perguntar? A reunião vai fechar em 1 minuto. Não. Não? Eu vou mandar a Não. atividade agorinha para vocês, tá bom? Eu agradeço bastante a participação. Espero que na próxima aula mais alunos participem, porque essas aulas é interessante pelo Zoom. E se eu ficar mandando só atividade, vocês não vão aprender. Então lembra, eu passo a atividade, na próxima aula eu sempre corrijo ela, porque eu não consigo te dar um feedback ali pelo WhatsApp, tá bom? Uhum. Então, pessoal, brigadão. Até mais. Tchau. Tchau. É.